Meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me começar com uma pergunta simples, mas profundamente inquietante. Quantas de nossas orações realmente tocam o coração de Deus? Quantas passam além do teto da igreja e chegam ao trono da graça? Quantas, por outro lado, permanecem frias, mecânicas, repetitivas, sem vida, e por isso não movem o céu? George Whitefield, em meio ao seu ministério inflamado, declarou: "A oração sem o Espírito é apenas vento. É como falar para o ar e não para o Deus vivo." Essa advertência ecoa hoje com uma força ainda maior, porque vivemos em um tempo onde as palavras são muitas, mas o fogo espiritual é pouco. Imagine uma multidão ajoelhada, murmurando palavras decoradas, cumprindo um ritual de devoção, mas sem lágrimas, sem fé viva, sem entrega. O som sobe, mas não há vida. É como cinzas frias que já não carregam calor. O profeta Isaías denunciou algo semelhante quando disse: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." A oração fria não é um problema apenas do nosso tempo. Whitefield viu isso em seu século, e ele levantava sua voz como um trombeta para sacudir corações adormecidos. Ele dizia: "Muitas orações são como flechas sem arco. Não chegam a lugar algum." Que imagem terrível, mas verdadeira. Uma flecha sem arco jamais alcança o alvo, assim como uma oração sem fervor jamais alcança o céu. Este é o drama que precisamos enfrentar de maneira honesta. Não é a falta de oração em si, mas o excesso de orações sem vida, orações feitas por obrigação, por costume, por formalidade. Oramos antes da refeição, oramos em reuniões, mas quantas vezes o fazemos apenas para cumprir protocolo? A frieza na oração não é um detalhe insignificante, é um sintoma de uma fé superficial, de uma vida que perdeu o fogo do Espírito. Whitefield nos recorda que Deus não olha para a eloquência das palavras, mas para a ardência do coração. E aqui está a questão crucial. Será que o nosso coração está ardendo ou apenas repetindo frases sem alma? Hoje quero convidar você a mergulhar comigo nesse tema solene. Por que a oração fria não move o céu? Ao longo desta mensagem, vamos expor a raiz desse problema, confrontá-lo com a palavra, ouvir a voz profética de Whitefield e buscar juntos o caminho para uma oração viva, fervorosa e transformadora. Porque, meus irmãos, se a oração fria não move o céu, uma oração cheia de fé pode abalar a terra. Vivemos em uma era de abundância de palavras, mas de escassez de poder espiritual. Em muitas igrejas, o culto da oração tornou-se o culto mais vazio da semana. Pessoas chegam cansadas, murmuram algumas frases, repetem fórmulas conhecidas e voltam para casa sem qualquer expectativa de que o céu se mova. É como se a oração tivesse perdido a sua majestade, transformada em um hábito frio, em uma rotina sem vida. George Whitefield percebia esse mesmo espírito em seu tempo. Ele dizia com convicção: "Muitos dobram seus joelhos, mas não dobram o coração." Essa é a raiz do problema. Não é a ausência de joelhos dobrados, mas a ausência de corações quebrantados. É possível ajoelhar-se todas as noites, pronunciar frases belas e ainda assim permanecer distante de Deus. Se observarmos com atenção a realidade atual da igreja, veremos um contraste gritante. Há milhares de conferências sobre técnicas de oração, livros de autoajuda espiritual, guias devocionais, mas, paradoxalmente, menos lágrimas derramadas no secreto. O volume de palavras cresce, mas o poder espiritual diminui. Jesus advertiu em Mateus capítulo 6: "Nas suas orações, não usem de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos." A oração fria nasce dessa ilusão, acreditar que a quantidade de palavras substitui a intensidade do coração. Muitos cristãos hoje confundem disciplina com devoção, rotina com intimidade, método com poder. É claro que a disciplina é necessária,
Mas sem a chama do Espírito, a disciplina se torna apenas formalidade vazia. Whitefield pregava a multidões ao ar livre e via corações se derreterem em lágrimas. Ele mesmo testemunhava: quando a chama de Deus toca a alma, cada palavra da oração se torna vida, mas quando a chama não está presente, até mesmo a oração mais longa é morta. Quantas vezes repetimos orações frias, sem perceber que elas não carregam vida, não sobem ao trono, não são registradas no céu? No contexto atual, a oração fria revela-se de muitas formas. Pense em uma reunião de oração onde todos repetem frases como quem recita um roteiro. Pense em famílias que oram antes da refeição, mas já não sentem nada em suas palavras. Pense em jovens que, acostumados a repetir: Senhor, abençoa meu dia, não percebem que estão apenas murmurando sons, sem fé, sem expectativa. Outro fator que alimenta a frieza é a pressa. Vivemos em uma cultura acelerada, onde cada minuto é cronometrado. Muitos cristãos dedicam poucos segundos à oração, como se Deus fosse um atendente de balcão que precisa responder rápido. Whitefield dizia: a pressa é inimiga da oração verdadeira, pois ela não permite que a alma respire diante de Deus. A oração não pode ser medida por cronômetro, mas por entrega. Além disso, há um perigo ainda mais sutil: a substituição da oração pela performance. Em algumas igrejas, a oração pública tornou-se oportunidade de mostrar eloquência e não de buscar a Deus. Pessoas oram para impressionar a congregação e não para alcançar o céu. Mas Jesus foi direto. Eles já receberam a sua recompensa. Uma oração fria, feita para impressionar, talvez receba aplausos dos homens, mas não receberá a resposta de Deus. No entanto, precisamos entender que o problema da oração fria não é apenas coletivo, mas pessoal. Cada cristão corre o risco de cair nesse engano. É fácil manter uma aparência piedosa, mas perder o fervor secreto. Whitefield alertava: você pode ser respeitado por muitos como um homem de oração, mas se suas orações não vêm do coração, Deus não as ouvirá. O contexto moderno torna esse perigo ainda maior. A tecnologia nos dispersa, os compromissos nos sufocam, a distração nos domina. Quantas vezes oramos com os lábios, mas com a mente vagando em outra direção? Quantas vezes oramos enquanto nossos olhos estão fixos em uma tela? A oração fria é filha da distração, fruto da superficialidade e inimiga da intimidade com Deus. Esse cenário precisa ser confrontado com seriedade. Não basta reconhecer o problema, precisamos entender suas raízes. A oração fria não move o céu porque não nasce do Espírito, não carrega fé, não está cheia da vida de Cristo. E se a oração é o respiro da alma, então uma oração fria é sinal de uma alma doente. Whitefield clamava: o cristão que não ora com fervor está brincando com sua própria alma. A igreja atual precisa ouvir novamente esse brado profético, porque enquanto nos contentarmos com orações frias, a presença de Deus se afastará. O céu não se abre para palavras ocas, mas para corações em chamas. Portanto, o problema não é pequeno, é urgente. A oração fria não apenas revela a tibieza espiritual, mas também prepara o terreno para a apostasia. Quem ora sem vida, cedo ou tarde, viverá sem vida espiritual. E se não houver arrependimento, essa frieza se tornará uma sentença de morte para a fé. É nesse ponto que devemos parar e refletir profundamente. Será que estamos apenas repetindo palavras ou estamos clamando do fundo da alma? Será que nossa oração é fogo ou cinza? Se queremos compreender por que a oração fria não move o céu, precisamos ir diretamente à fonte da verdade, a palavra de Deus. Não existe autoridade maior, nem luz mais clara, do que a Escritura inspirada pelo Espírito Santo. E é precisamente nela que encontramos a diferença radical entre uma oração morta e uma oração viva. Jesus, em João, capítulo 4, versículo 23, declarou: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa é a chave que abre o entendimento.
Deus não busca palavras belas, mas corações que o adorem em espírito e em verdade. Uma oração fria, sem o sopro do Espírito, pode até soar agradável aos ouvidos humanos, mas não toca os céus. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, lemos: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Note bem, não é qualquer oração, mas a oração fervorosa, cheia de fé, feita por alguém que anda com Deus. Elias, o profeta, é o exemplo usado por Tiago. Ele orou para que não chovesse, e o céu se fechou. Depois, orou novamente, e o céu se abriu. Esse é o poder da oração fervente. Uma oração fria jamais teria esse efeito. George Whitefield, pregando ao ar livre, chamava a atenção para essa verdade. Ele dizia: não é a multiplicidade de palavras que move Deus, mas a sinceridade ardente da alma. Uma só súplica carregada do Espírito vale mais do que 1000 repetições sem vida. Aqui vemos a harmonia perfeita entre a Bíblia e o testemunho de Whitefield. Voltemos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus ensina sobre a oração. Ele alerta contra as vãs repetições, contra a hipocrisia dos que gostam de orar em público para serem vistos. Uma oração fria é muitas vezes marcada por isso: repetições vazias, frases decoradas, sem quebrantamento, sem dependência real. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Ele começa lembrando a intimidade e a majestade, a proximidade e a santidade. Uma oração viva nasce desse equilíbrio, reverência e confiança. Whitefield, ecoando essa lição, afirmou: quando a alma percebe que fala com o Pai Celestial, cada palavra se reveste de vida. Mas quando esquecemos diante de quem estamos, nossas palavras tornam-se apenas som. Ele sabia, pela experiência de milhares de encontros ao ar livre, que o Espírito Santo podia incendiar corações em um instante. Ele via multidões inteiras chorarem, não porque ele fosse eloquente, mas porque o Espírito enchia cada palavra de fogo. A oração fria não move o céu porque falta-lhe essa essência: a presença do Espírito. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz: do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui está a diferença. A oração fria é feita na carne, pela rotina, pela mente distraída. A oração viva é feita no Espírito, com gemidos profundos, com clamor verdadeiro. Whitefield alertava constantemente contra a tentação de orar sem o Espírito. Ele dizia: uma oração sem o Espírito é como um corpo sem alma, uma sombra sem substância. Pode parecer oração, mas não passa de um cadáver espiritual. Que imagem forte, mas precisa. Uma oração fria é um cadáver espiritual, incapaz de mover o céu, porque o céu responde à vida, não à morte. Precisamos ainda olhar para o exemplo de Ana, mãe do profeta Samuel. Em 1 Samuel capítulo 1, vemos uma mulher angustiada, que orava silenciosamente, mas com lágrimas e intensidade. O sacerdote Eli até pensou que ela estivesse embriagada, mas a sua oração fervorosa foi ouvida, e Deus lhe deu um filho. Essa oração não foi fria, não foi repetição, foi um clamor da alma. Elias, como já mencionamos, orou fervorosamente. Daniel, em Babilônia, abriu as janelas e orou 3 vezes ao dia, mesmo sob risco de morte. Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue em oração. Em todos esses exemplos, o denominador comum é o fervor. Oração fria jamais produziria tais frutos. Whitefield dizia: se queremos avivamento, precisamos de orações que subam como trovões ao céu. Orar friamente é zombar de Deus, mas orar com lágrimas é falar a língua dos anjos. Essa convicção moldava sua pregação. Ele não aceitava uma piedade morna, porque sabia que o Deus vivo exige devoção de coração inteiro. E é aqui que precisamos confrontar nossa própria prática.
Quantas vezes nossas orações não passam de palavras bonitas, mas ocas? Quantas vezes cumprimos a rotina, mas sem expectativa? A Bíblia não nos chama a orar friamente, mas a clamar fervorosamente. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Portanto, a fundamentação bíblica é clara. Deus rejeita a oração fria e responde à oração fervorosa. Whitefield reforça essa verdade com suas próprias palavras e sua vida de oração intensa. O problema não é a falta de orações, mas a falta de fogo nelas. E isso nos leva ao próximo passo: entender como esse fogo pode ser reavivado, como podemos abandonar a rotina fria e viver uma vida de oração que realmente move o céu. Até aqui, já vimos que a oração fria não move o céu porque não nasce do Espírito, não carrega fé e não está enraizada em um coração quebrantado. Agora, precisamos mergulhar no cerne da questão: o que caracteriza de fato a oração fria? Por que Deus não responde a esse tipo de oração? E qual é a diferença entre ela e a oração fervorosa que move céus e terra? A oração fria é, antes de tudo, uma oração sem alma. É como um corpo sem espírito, uma casca vazia, um rito sem coração. Pode ser feita com palavras belas, mas não tem vida interior. George Whitefield dizia: Deus não olha para a forma da oração, mas para a chama nela. Sem chama, não é oração, é apenas fala. Essa oração se manifesta de várias maneiras. Ela pode ser mecânica, quando repetimos palavras por hábito, sem refletir sobre elas. Pode ser apática, quando falamos com Deus, mas o coração está longe, distraído. Pode ser superficial, quando pedimos coisas pequenas, mas nunca buscamos transformação profunda. Pode ser egoísta, quando buscamos apenas nossos interesses, e não a vontade de Deus. Em todas essas formas, a oração fria revela uma espiritualidade doente. Não é ausência de religião, mas excesso de religiosidade sem vida. Isaías, capítulo 29, versículo 13, já denunciava isso. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A oração fria também é marcada pela ausência de expectativa. É como lançar uma flecha sem corda. Não há esperança de que alcance o alvo. Whitefield observava: muitos dobram os joelhos sem esperar resposta, mas orar sem esperar é zombar de Deus. Deus é onisciente. Ele conhece todas as palavras antes que cheguem à nossa boca. Então, por que ele rejeitaria certas orações? A resposta está no coração. Primeiro, porque a oração fria não é feita em fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. Uma oração fria pode conter palavras corretas, mas não carrega fé viva. Segundo, porque a oração fria é centrada no homem e não em Deus. É um ritual para aliviar a consciência, e não uma busca pela glória divina. Tiago, capítulo 4, versículo 3, declara: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. Terceiro, porque a oração fria não brota do Espírito. Romanos, capítulo 8, nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma oração sem o Espírito é como uma lâmpada sem óleo, não brilha, não aquece, não ilumina. Whitefield alertava: quando os lábios falam, mas o coração está frio, Deus fecha os ouvidos, pois ele não responde a máscaras, mas a verdades. Em contraste, a oração fervorosa é aquela que nasce de um coração cheio de fé, quebrantado e guiado pelo Espírito. É a oração de Elias, que fechou o céu por 3 anos e meio. É a oração de Daniel, que abriu as janelas em direção a Jerusalém, mesmo sob ameaça de morte. É a oração de Jesus, no Getsêmani, suando gotas de sangue. A oração fervorosa tem 3 marcas principais: fé viva, quebrantamento e fogo do Espírito. Whitefield descrevia assim: a oração que move o céu é a que vem de um coração partido.
Lágrimas são a linguagem que Deus entende melhor. Na história da Igreja, vemos que cada avivamento foi precedido por orações fervorosas. Os morávios, no século XVIII, sustentaram uma cadeia de oração ininterrupta que durou mais de 100 anos. Whitefield foi profundamente impactado por esse movimento. Ele mesmo dizia: "Não há fogo que aqueça tanto quanto uma alma em oração contínua." Neemias chorou diante do Senhor pela ruína de Jerusalém, e sua oração foi respondida. Pedro foi liberto da prisão, quando a igreja orava fervorosamente por ele. Esses exemplos mostram que a oração fervorosa abre céus, enquanto a oração fria fecha portas. Precisamos também reconhecer os perigos de uma vida de oração fria. Ela engana o coração, dá a impressão de piedade, mas não há poder. É como carregar uma lâmpada apagada. Há forma, mas não há luz. Whitefield advertia: nada é mais perigoso para a alma do que acostumar-se a orar sem vida, pois o coração se engana pensando estar perto de Deus, quando na verdade está distante. Esse é um perigo terrível. Mas como reacender o fogo? Primeiro, precisamos confessar nossa frieza, reconhecer diante de Deus que muitas vezes oramos sem fé, sem fervor, sem quebrantamento. Whitefield dizia: Deus prefere a confissão humilde de um coração frio do que a pretensão de estar fervoroso quando não está. Segundo, precisamos pedir o Espírito Santo. O fogo não nasce de nós mesmos, ele vem do alto. Jesus disse em Lucas capítulo 11: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Terceiro, precisamos perseverar. O fogo se mantém aceso quando é alimentado constantemente. Uma vida de oração fervorosa não nasce em um dia, mas em disciplina diária. Whitefield lembrava: uma igreja que ora com frieza é uma igreja morta, mas uma igreja que ora com fervor incendiará a nação. Meus irmãos e minhas irmãs, se até aqui vimos a natureza da oração fria e a beleza da oração fervorosa, agora precisamos encarar um ponto solene e doloroso: as consequências de viver uma vida de oração sem fogo. Pois não existe neutralidade nesse assunto. Se a oração é o respiro da alma, então a oração fria é como respiração fraca, sinal de doença espiritual. Whitefield não poupava palavras. Uma oração sem vida é um caminho pavimentado para o inferno silencioso, pois quem ora sem fogo mostra que nunca provou o Espírito. A maior tragédia da oração fria é a ausência da presença divina. Deus não se deixa enganar por palavras bonitas. Ele busca o coração quebrantado. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando oramos friamente, não encontramos o Senhor. A presença de Deus se retira e nem sempre percebemos. É como Sansão, que perdeu a força sem notar que o Espírito já o havia deixado. Uma vida de oração fria gera crentes fracos. Eles conhecem doutrinas, frequentam cultos, mas não resistem à tentação. São vulneráveis ao pecado, facilmente desencorajados, prontos a desistir diante da primeira dificuldade. Whitefield alertava: um cristão sem oração fervorosa é como um soldado sem armas. Ele pode vestir o uniforme, mas será derrotado na batalha. Essa fraqueza não é apenas individual. Ela atinge famílias inteiras e congregações. A oração é o pulso da igreja. Quando esse pulso enfraquece, toda a vida comunitária sofre. Cultos se transformam em espetáculos. Ministérios viram atividades sociais. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus repreende Laodiceia: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Whitefield dizia: prefiro 10 homens e mulheres que oram com lágrimas a 1000 que recitam orações sem vida, pois os 10 incendiarão a terra, enquanto os 1000 nada farão além de esfriar os outros. Outra consequência terrível da oração fria é o endurecimento do coração.
Quando nos acostumamos a orar sem sentir, sem crer, acabamos aceitando essa condição como normal. O coração já não se entristece por não sentir a presença de Deus. É como Faraó, cujo coração se endurecia cada vez mais. Ou como os fariseus, que oravam em público para impressionar, mas estavam mortos espiritualmente. Se essa condição não é quebrada, a consequência última é a apostasia. Quem vive de oração fria, cedo ou tarde, abandona a oração de vez. E quem não ora mais, não tem vida espiritual. Whitefield advertia com lágrimas. A alma que não ora com fervor já está morta em seus pecados, mesmo que ainda frequente a igreja. Podemos olhar para a história e ver igrejas que floresceram quando o fogo da oração ardia, mas declinaram quando esse fogo se apagou. Muitas comunidades na Europa, que já foram cheias do Espírito, hoje são apenas museus. Templos lindos, mas vazios. Isso é o que acontece quando a oração fria domina. A presença de Deus vai embora e o lugar se torna ruínas espirituais. Portanto, meus irmãos, precisamos ouvir este alerta. A oração fria não é apenas ineficaz, é mortal. É um sinal de que algo está errado com nossa fé. Whitefield dizia: se sua oração não move sua própria alma, como moverá o céu? Essa pergunta deve ecoar dentro de nós. Meus irmãos, depois de contemplarmos a gravidade da oração fria e as suas consequências, chegamos agora a um ponto decisivo: o convite à resposta. Pois não basta apenas reconhecer a frieza, não basta apenas lamentar a falta de fervor. É preciso agir. É preciso voltar-se para Deus com todo o coração, clamar por misericórdia e buscar novamente o fogo do Espírito. Whitefield fazia esse chamado com lágrimas nos olhos. Ele dizia: clame a Deus até que Ele responda. Não descanse enquanto não sentir a chama acesa em sua alma. Pois a oração fria é o sono da morte, mas a oração fervorosa é a respiração da vida. O primeiro passo é o arrependimento. Não há transformação sem quebrantamento. Precisamos confessar diante de Deus a nossa frieza. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrepender-se significa mudar de mente e de atitude. Whitefield pregava: Deus ouve mais depressa o gemido de um coração arrependido do que o discurso eloquente de um hipócrita. O segundo passo é clamar pelo Espírito, pois somente Ele pode reacender o fogo. A carne não gera fervor verdadeiro, apenas emoção passageira, mas o Espírito derrama em nós a chama celestial. Jesus prometeu em Lucas capítulo 11: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Whitefield testemunhava: cada vez que me prostro em lágrimas e clamo pelo Espírito, sinto meu coração inflamar-se novamente, e então cada oração se torna um trovão que sobe ao céu. O terceiro passo é perseverar. Muitos desistem cedo demais, mas a Bíblia nos chama a insistir. Jesus contou a parábola da viúva persistente, que clamava sem cessar até ser atendida. Em Lucas capítulo 18, ele disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Whitefield exortava: o cristão que persevera em oração nunca será abandonado, pois mesmo quando o céu parece fechado, Deus está provando sua fé. Esse convite é pessoal. Não adianta olhar para a frieza da igreja se o nosso coração continua frio. O convite de hoje é para você que talvez ore apenas por costume, que sente que suas palavras não têm vida. Deus está chamando você a voltar ao secreto, a clamar até que o fogo desça novamente. Também há um convite à igreja como corpo. Whitefield dizia: uma igreja em oração é mais poderosa que todos os reis da terra. Mas uma igreja fria é mais fraca que uma criança. Quando respondemos a esse chamado, o fruto é inevitável. O Espírito reacende o fogo, a oração se torna viva novamente, o céu se move, as famílias são restauradas.
a igreja floresce. Em Atos capítulo 4, os discípulos oraram unidos, e o lugar em que estavam tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Whitefield afirmava: quando o povo de Deus ora até as lágrimas, o diabo treme, pois não há arma mais poderosa que um crente de joelhos, cheio do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim desta jornada solene. Percorremos juntos o caminho que nos mostrou a diferença entre uma oração fria e uma oração fervorosa. Vimos que a oração fria não move o céu porque carece de fé, não nasce do Espírito e não brota de um coração quebrantado. Ela pode ter forma, mas não tem vida. Pode ter palavras, mas não tem fogo. Whitefield clamava em seu século, e sua voz ecoa até hoje. Uma oração sem o Espírito é apenas vento, mas uma oração com o Espírito pode abalar céus e terra. Essa não é apenas uma frase, é uma verdade eterna. O que move o coração de Deus não são fórmulas ou repetições, mas lágrimas sinceras, fé viva e súplicas ardentes. Relembramos também as consequências da oração fria: perda da presença de Deus, fraqueza espiritual, igreja sem vida, corações endurecidos e até mesmo a apostasia final. Mas não ficamos apenas no alerta. Houve também um convite à resposta, o chamado para arrependimento, para clamar pelo Espírito Santo, para perseverar em busca da chama celestial. Agora, diante de tudo isso, a pergunta que fica é simples: como você vai responder? Vai continuar vivendo em orações frias, repetindo palavras ocas? Ou vai se ajoelhar hoje mesmo e clamar até que o fogo desça? Vai se contentar com uma fé de rotina? Ou vai buscar uma fé que arde e transforma? Whitefield dizia: a oração que não move a sua própria alma não moverá o céu, mas a oração que quebra o seu coração quebrará também as portas do inferno. Portanto, o chamado final é este: volte-se para Deus com todo o coração. Entre no seu quarto, feche a porta, derrame lágrimas diante do Pai. Clame até que a chama reacenda. Não aceite viver de cinzas quando o Senhor prometeu fogo. Hoje é o dia de reacender sua vida de oração. Hoje é o dia de abandonar a frieza e abraçar o fervor. Hoje é o dia de mover o céu com sua oração. Se esta mensagem falou com você, compartilhe-a com outros. Inscreva-se, deixe seu comentário e junte-se a nós nesta jornada de buscar um avivamento verdadeiro. Porque a oração fria não move o céu, mas a oração fervorosa pode mudar a sua vida, a sua família, a sua igreja e até mesmo a sua nação. Que o Senhor nos ajude a não apenas falar de oração, mas a viver em oração. E que cada súplica nossa seja cheia do Espírito, para a glória de Deus e para a transformação do mundo.